paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos juvenis. Eu sou seu amigo pastor Janderson Nascimento e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, navegando nesse trimestre, nessa classe tão abençoada, chegamos em mais um livro da Bíblia, o livro de Atos dos Apóstolos, onde nós vamos aprender a respeito desse texto tão especial. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passa a ser um dos nossos alunos, deixa aí teu likezinho, teu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus e compartilhar também a palavra de Deus, alcançando mais vidas para Cristo. Aproveita também, deixa aí teu comentário, hashtag Glória a Deus, compartilha essa aula para mais alguém também, isso é importante porque ajuda a gente. Somos uma família aí de mais de 100 mil alunos para a glória de Deus. E eu estou sempre comentando com vocês as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes e crescedores. Falando de discipulado também, toda terça-feira às 17 horas, nós estamos aqui ao vivo com você no nosso programa Voz da Assembleia de Deus, trazendo uma palavra edificante para o teu coração sobre discipulado também. Vale muito a pena você participar com a gente. Então, deixando de conversa, vamos agora para a nossa aula de hoje, para a glória de Deus. Nós chegamos na lição de número 10 desse segundo trimestre da CPAD, aqui na classe dos juvenis, onde nós vamos trabalhar sobre Atos dos Apóstolos. Estamos estudando o Novo Testamento. Hoje nós vamos estudar especialmente Atos, que é sensacional também para o nosso crescimento em Jesus. A leitura bíblica em classe se localiza em Atos, capítulo 1, versículo 8. Lê esse texto com os teus alunos, é importante também. Apresenta a leitura bíblica em classe, que se localiza agora em Atos capítulo 1, versículo 1 ao 8, também Atos capítulo 2, versículos 42 ao 47. E eu espero que o Senhor Jesus trabalhe no teu coração, estudando a respeito desse texto que é tão rico para o nosso crescimento em Cristo. O livro de Atos dos Apóstolos trata especialmente sobre o crescimento da igreja, a expansão da igreja. Vamos analisar inicialmente o contexto do Novo Testamento e a organização desse Novo Testamento. O Novo Testamento ele foi produzido entre o primeiro século da igreja. Então, nos primeiros 100 anos, é o período histórico em que o Novo Testamento foi escrito, sendo que Apocalipse é o último texto a ser registrado desse Novo Testamento. Atos dos Apóstolos é um texto que foi registrado no decorrer da história da igreja. Agora nós precisamos perceber que o Novo Testamento ele está organizado em 5 blocos. Vou relembrar você. O primeiro bloco do Novo Testamento é conhecido como os Evangelhos. Nós já estudamos os Evangelhos aqui com vocês em aulas passadas. Nós estamos agora no segundo bloco, que é conhecido como o livro histórico Atos dos Apóstolos. O terceiro, que nós vamos estudar na aula que vem, entram aqui as epístolas paulinas, o quarto, as epístolas gerais, e o quinto é conhecido como Revelação, onde entra aqui Apocalipse. Vamos observar especialmente em Atos dos Apóstolos, que Atos dos Apóstolos traz para a gente o registro da história da igreja e, ao mesmo tempo, como esses discípulos que se tornaram apóstolos serviram a Jesus, sendo guiados agora pela ação do Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo em suas vidas. Esse Espírito Santo que conduz e dirige a igreja. Em Atos nós encontramos também o registro do batismo com o Espírito Santo, dons espirituais e especialmente a expansão da igreja em missões. Então Atos é um livro que traz para a gente essa abertura, essa janela missionária. Dentro do Novo Testamento é importante você ter essa visão também. Atos também registra para a gente como os discípulos, os apóstolos de Cristo, ganharam o mundo da sua época na propagação do Evangelho. Eles expandiram o Evangelho por todo o mundo, sem recursos, tá? Sem internet, sem transporte. Mas eles realizaram tudo isso para a glória de Deus e marcaram aquela geração e marcam também a nossa geração até hoje. Daí essa importância de estudarmos esse texto que é tão rico para a glória de Deus. E já avançando, espero estar ajudando você. Se eu estou, comenta aí, é importante para a gente o teu comentário, o teu likezinho também. O primeiro ponto da ministração de hoje trata então sobre a autoria e a estrutura do livro. Que livro é esse? Atos dos Apóstolos.
Atos dos Apóstolos possui uma autoria clássica aqui. Essa autoria é demonstrada a partir de Lucas, aquele que é conhecido como médico amado, cooperador da igreja. A estrutura do livro é demonstrada toda nessa visão da expansão do evangelho, do crescimento da igreja de Deus, do reino de Deus, da obra de Deus através do ministério dos apóstolos. Vamos detalhar isso. O primeiro subtópico destaca então o autor. O autor de Atos dos Apóstolos é o próprio Lucas, aquele que escreveu o evangelho que leva o seu nome. Nós já estudamos aqui sobre Lucas e descobrimos que Lucas não é um discípulo direto de Jesus, mas Lucas ele é um discípulo da segunda geração. Deixa eu explicar o que é segunda geração, primeira geração. Primeira geração de discípulos é aquela galera que foi chamada pelo próprio Jesus, que se tornaram os apóstolos da igreja. São os 12. A segunda geração de discípulos já é aquela turma que chega depois, que aceitaram Jesus pela pregação dos 12. Então nós aprendemos que Lucas é da segunda geração. Se você pegar, por exemplo, os evangelhos, você vai descobrir que os 4 evangelhos são escritos por autores da primeira geração e da segunda geração. Quer ver uma coisa? Nós já estudamos aqui com você, só vou relembrar. 2 desses evangelhos foram escritos por testemunhas oculares que são da primeira geração, que caminharam com Jesus, participaram dos milagres, que estiveram com Cristo e foram chamados por Jesus. Quem são eles? O Mateus e o João. Já os outros 2, Marcos e Lucas, são discípulos de discípulos. O Marcos se torna discípulo de Pedro, ele que era primo, sobrinho de Barnabé. Já o Lucas, ele se torna um grande cooperador da obra do apóstolo Paulo. E aí nós percebemos que ele aprende do evangelho a partir dos ensinamentos paulinos. Então nós já entendemos aqui nessa ótica que Lucas ele é um discípulo da segunda geração. Outro detalhe que a gente precisa perceber. Capítulo 1 de Lucas, versículo 1 ao 3, capítulo 1 de Atos, versículo 1 ao 3, também registram para quem Lucas estava escrevendo tanto o Evangelho como também Atos dos Apóstolos. Em Lucas capítulo 1, versículo 1 ao 3, Lucas deixa claro para a gente que esses são os fatos a respeito do Senhor Jesus, em uma pesquisa apurada que ele realizou. Já em Atos, ele descreve que esses são os fatos que se deram depois da morte e ressurreição de Jesus, por intermédio do ministério dos apóstolos. E outro detalhe que eu quero destacar é que Lucas é o único autor bíblico que não é judeu, que aparece aqui escrevendo e registrando esse evangelho. Nós já estudamos também que ele registrou o evangelho que leva seu nome, mas ele registra também Atos. Atos é escrito pelo próprio Lucas. E outro detalhe, Atos não tem conclusão, parece que está faltando o último capítulo ali. E aí você percebe que a estrutura de Atos ela é dividida para poder dar ênfase a uma coisa. Vamos observar isso agora no segundo subtópico desse primeiro ponto, onde nós vamos trabalhar sobre a estrutura do livro de Atos. Como é que você pode estruturar o livro de Atos com os teus alunos? Diversos autores biblicistas trabalham estruturas diferentes do livro de Atos. Só que nós somos pentecostais, então nós vamos trabalhar com base na lição e vamos trabalhar também com base que a própria lição cita aqui na Bíblia de Estudo Pentecostal. Então você pode utilizar a Bíblia de Estudo Pentecostal para dividir a estrutura de Atos dos Apóstolos. Tem gente que divide diferente, mas eu vou seguir por essa linha. Você pode estruturar o livro de Atos da seguinte maneira. Em primeiro lugar, você vai perceber que o livro de Atos registra para a gente o derramamento do Espírito Santo. O Espírito Santo que é o agente capacitador de Deus, da parte de Deus, como Deus também, que capacita a igreja para a missão. Isso está no capítulo 1 e 2. Então você vai perceber isso, esse Espírito Santo trabalhando na vida da igreja. Em segundo lugar, você percebe aí agora também o registro dessa igreja que agora está cheia do poder de Deus, ali no capítulo 2 até o capítulo 8, crescendo e se expandindo em Jerusalém. E aí nós percebemos que a igreja cresce em Jerusalém. Há diversos registros por ação do Espírito Santo. Por exemplo, nós vamos encontrar no cenáculo 120 pessoas orando pela descida do Espírito Santo. Quando Pedro prega e anuncia o evangelho e a verdade de Cristo, 3.000 pessoas aceitam a Jesus. Capítulo 4 registra para a gente que depois de outra ministração, mais 5.000. Só em Jerusalém,
Nesses textos que eu estou citando para você, nós encontramos 8.000 pessoas aceitando a Cristo. Quando você chega no capítulo 6, é citado no capítulo 6 que uma multidão agrega a igreja, tendo a necessidade, então, de aumentar o número dos discípulos ao ponto de separar também diáconos para servir a igreja de Cristo. Então, você percebe esse crescimento sendo aqui expandido em Jerusalém. Do capítulo 2 até o 8, você vai ver isso claramente. A terceira divisão que você vai perceber também está agora do capítulo 8 ao 9, quando essa igreja passa a ser perseguida. E essa igreja passa a ser perseguida em Jerusalém, como também em toda a Judéia, e agora ela é perseguida por um personagem que aparece aqui, que é o Saulo, que depois se torna o apóstolo Paulo. Atos registra a perseguição de forma violenta, então nós vamos perceber muito bem isso. A quarta divisão que Atos demonstra para a gente é como esse evangelho, mesmo no meio da perseguição, agora ele ganha força e ele é propagado entre os gentios. Capítulo 9 até o 12, você vai ver a expansão da igreja nessa questão. E um detalhe que eu quero destacar, lá no capítulo 10, que quem abre a porta para as missões, para outros povos, não é o apóstolo Paulo, ele é um instrumento que vem depois. Quem abre a porta para as missões é o Espírito de Deus através da vida de Pedro. Pedro, então, vai na casa de Cornélio, capítulo 10, batiza Cornélio e ele percebe que Cornélio também está sendo batizado e confirmado com a ação do Espírito Santo em sua vida, e Cornélio sendo romano. Então, Pedro entende que a bênção do Espírito Santo e a salvação também era para todos, e a porta das missões se abre ali. Outro detalhe que você vai descobrir também, estudando aí Atos dos Apóstolos, você vai perceber agora, em quinto lugar, outra questão importantíssima, a primeira viagem missionária, sendo citada no capítulo 3 até o 14, onde Paulo e Barnabé são separados pelo Senhor para poder expandir as missões, falar do Cristo. Então, observa que o foco é apresentar esse crescimento da igreja. Em sexto lugar, você vai perceber lá no capítulo 15, agora, o concílio em Jerusalém, quando essa igreja se reúne para poder definir quais são os princípios da salvação, se aqueles que não eram judeus deveriam se circuncidar, guardar o sábado. Então, os discípulos entram ali em concílio para poder tomar a decisão a respeito desse princípio, que a salvação vem somente pela fé em Jesus. Outro detalhe bíblico que nós descobrimos aqui, em sétimo lugar, a segunda viagem missionária é citada em Atos, e isso está presente do capítulo 15 a 18, onde Paulo agora viaja acompanhado de Silas, Timóteo também aparece, e a expansão da igreja vai alcançando o mundo. Nós encontramos em oitavo lugar, como oitava divisão de Atos, a terceira viagem missionária de Paulo, que está lá do capítulo 18 até o capítulo 21, e para fechar o livro, nós encontramos em nono lugar a prisão de Paulo, seu ministério enquanto ele estava preso. Então, Atos finaliza nessa prisão de Paulo, e isso está presente lá em Atos 21 até o capítulo 28. E aí finaliza ali. Não é citado, por exemplo, a respeito da morte de Paulo, não é citado o que acontece depois, não é citado, por exemplo, o conteúdo que nós encontramos nas epístolas pastorais. Quem são as epístolas pastorais? 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. As demais nós conseguimos encaixar ali, mas essas não. Porque essas epístolas possivelmente foram escritas depois desse processo de Atos aqui, entre esse período aqui da libertação de Paulo. É importante você ter essa visão. Então, Atos traz uma riqueza muito legal para a gente. Fale sobre isso com os teus alunos. Se eu estou te ajudando, comenta aí. Vamos agora para o segundo ponto da ministração, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. O livro de Atos dos Apóstolos, como deixei claro para você, ele trata muito bem sobre o cumprimento das profecias de Jesus, da promessa de Jesus sobre o derramamento do Espírito Santo. Mas, ao mesmo tempo, demonstra essa missão da igreja. Essa missão da igreja em avançar propagando esse evangelho, pregando o evangelho, falando de Jesus para todos os povos. O Atos dos Apóstolos também registra a perseguição e morte de Estevão, lá no capítulo 7. A pregação daquele diácono de Deus foi sensacional também. O texto também registra para a gente a conversão de Paulo, que aconteceu por divina obra de Deus e a ação do Espírito Santo em sua vida. Então, Atos tem propósitos sensacionais para a gente que despertam o nosso coração. Na realidade, quando a gente lê Atos, a gente procura se espelhar como igreja, como os apóstolos
se dedicaram e servir ao Senhor pela ação do Espírito Santo, dando os primeiros passos na fé. Essa visão ela é importante para o nosso coração, daí a importância de ler Atos com essa visão missionária, com essa visão de ter o crescimento em Jesus. Eu espero estar te ajudando aqui. Você vai ver em Atos diversas viagens missionárias, não só de Paulo, mas também citações, por exemplo, de Filipe, que era um diácono da igreja que estava servindo lá em Samaria. E essa igreja que cresce e expande lá também. Você vai perceber essa igreja avançando para a glória de Deus. E essa missão também é demonstrada na vida de Barnabé, que é um servo de Deus que também serve ao Senhor e propaga o Cristo. Atos capítulo 4 descreve que a igreja crescia de forma tremenda, ao ponto das pessoas reconhecerem o poder de Deus na vida da igreja. E já finalizando a lição, como terceiro ponto, eu quero destacar sobre o crescimento da igreja. Atos registra para a gente esse crescimento da obra de Deus. E o crescimento da igreja dá não só por causa dos instrumentos humanos, mas ele se dá por causa da ação do Espírito Santo. Se você não sabe, Atos dos Apóstolos era para ser chamado como Atos do Espírito Santo, porque o agente principal de Atos não são os apóstolos, mas é a ação do Espírito Santo sobre ele. Você percebe o Espírito Santo batizando, isso é ação. Você percebe o Espírito Santo, por exemplo, guiando, direcionando, impedindo Paulo também, guiando ele para onde o Espírito desejasse. Você descobre o Espírito Santo também separando Paulo e Barnabé para uma missão. Você percebe o Espírito Santo agindo de forma clara e essa igreja avançando. Você vai ler na Bíblia e você vai perceber que todo o crescimento da igreja se dá pela vontade de Deus. Atos 2,47. É Deus que dá o crescimento à igreja. É Deus que dá esse crescimento à obra de Deus. E aí nós percebemos o próprio apóstolo Paulo crescendo e ao mesmo tempo todo o livro de Atos crescendo e registrando aqui essas missões que alcançaram o mundo, finalizando então com a prisão de Paulo em Roma, onde Paulo fica ali preso por dois anos. É importante você guardar isso. Quando ele fica preso 2 anos, ele escreve ali 4 cartas que são conhecidas como epístolas da prisão. Filipenses, Filemão, Efésios, Colossenses, para edificar a igreja. Depois desse processo, não há um registro bíblico sobre o que aconteceu com Paulo. Muitos teólogos biblicistas acreditam que ele foi liberto, visitou as igrejas que ele fundou por todo o mundo antigo e depois ele foi preso novamente. E aí nós percebemos que quando ele é preso novamente, essa segunda prisão, ela não é citada aqui em Atos, mas ela é citada nas epístolas pastorais que eu citei para você, que o conteúdo delas não estão aqui. Quem são elas? 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, onde nós encontramos o final da vida do apóstolo Paulo, dando sequência a todo esse registro. Eu espero, gente, ter contribuído com você hoje em sala de aula, explicando sobre Atos dos Apóstolos e que Deus em Cristo edifique a tua vida para a glória de Deus. E se eu te ajudei, se essa aula edificou você, por gentileza, tira uma foto, marca a gente aí no Instagram, faça como o povo bonito está fazendo, eu fico muito feliz com isso. Tem gente que tira foto assistindo a aula, gente, isso é muito legal, posta lá, marca a gente, eu vou ter o prazer de repostar também. Segue a gente no Instagram, acompanha nosso Ministério Pastoral e olha, envia essa aula para mais alguém, estudar a palavra de Deus com você, para os teus alunos, pede para se inscrever também no canal, que Deus abençoe a sua vida, para a glória e honra do Senhor Jesus. E se você está afastado de Cristo, a hora de voltar para Jesus é agora. Você pode aceitar Jesus como seu Salvador, se entregando a Jesus e também pedindo que o Senhor possa perdoar os teus pecados. Nós vamos orar por você. Você pode utilizar o celular com o leitor de QR Code. Já tem vidas sendo edificadas para a glória de Cristo, aceitando Jesus aqui também. Eu fico muito feliz. Você pode deixar um comentário aí, ó. Eu quero Jesus. Nós vamos orar por você pedindo a direção de Deus para a tua vida, para a glória e honra do Senhor. Como dica de leitura, eu quero apresentar para vocês alguns textos que são muito bons, que podem te ajudar a estudar ainda mais Atos dos Apóstolos. O primeiro é do John Stott, é sensacional. A mensagem de Atos até os confins da terra, trazendo essa visão missional e missionária que Atos dos Apóstolos possui. Ele é da editora ABU. Esse texto vale muito a pena você ter em mãos. Outro texto que eu quero indicar é esse aqui, ó, que eu estou sempre indicando nessas aulas, Introdução ao Novo Testamento, da editora Vida Nova. Vai te ajudar muito a crescer e aprender um pouco mais de Cristo. Eu te aguardo por aqui na próxima aula, lição de número 11, onde nós vamos estudar sobre as epístolas às igrejas. Um beijo no teu coração
e até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus, ADVIC, Avenida Serrinha, 1778, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.